Boa tarde, boa noite, na verdade, internautas. Nós estamos hoje aqui nessa live porque tem uma coisa muito importante no meio dessa crise toda, é que tem o maior partido de oposição disputando eleição na maior cidade do país. O PT, que é esse maior partido de oposição, escolheu o seu candidato num processo interno que convergiu para o nome do Gilmar Tato, que é esse cara que está aparecendo na tela aqui conosco. Eu queria te agradecer imensamente, Gilmar, essa honra que é para nós estar mostrando o que é a candidatura. Pode falar candidatura ou ainda tem que falar pré-candidatura? Me falaram que vocês podem falar, agora eu não posso falar que eu sou candidato, eu tenho que falar que eu sou pré-candidato. Mas boa noite, Laura. É um prazer estar com vocês aqui. Bom, então eu vou falar porque ele é o candidato do PT e essa eleição é uma eleição que está acontecendo num momento muito difícil do país, né, Gilmar? É uma loucura, porque é uma eleição no meio de um governo que é uma tragédia, estou me referindo ao governo federal, que é uma tragédia, que está condenando a população brasileira a uma situação de fome. A gente sabe que vai haver fome brava. Você, então, que é um cara que o seu trabalho político mais importante se dá exatamente nas franjas da cidade, você sabe como essa população está sofrendo. Então, nós temos esse sofrimento todo, fruto de uma política econômica crudelíssima, que é levada a cabo pelo Guedes, e a isso tudo se somou a tragédia da pandemia, que também está atacando mais a população mais pobre da cidade. Então, eu queria, antes de mais nada, Gilmar, que você, por favor, porque para a gente entender a cabeça de um candidato, a gente precisa entender no que acredita esse candidato, né? Então, eu queria que você, por favor, começasse fazendo uma apresentação tua, mas, ao mesmo tempo, já analisando um pouco esses aspectos da conjuntura que nós estamos colocando aqui. Tá. Bom, Sato, boa noite para você também, um prazer estar aqui com vocês, nos Jornalistas Livres. É muito difícil, Laura, falar de eleição e fazer reuniões quando você tem quase 1 milhão de pessoas contaminadas, quando você tem, estamos chegando aí a 45 mil pessoas já mortas, e você tem uma situação do presidente da República, que é um presidente da morte, quer dizer, é um presidente fascista, mas é um presidente da morte. Todo o comportamento dele leva a ser muito parecido com o próprio vírus. Então, você vê que o Brasil e o México são os dois países que ainda continuam crescendo, né, a pandemia. Então, por que isso? Porque ele orienta a população a sair de casa, ele se comporta muitas vezes como uma pessoa que aglomera as pessoas, ele incentiva isso, ele é antidemocrático, ele é uma pessoa que não respeita as instituições. Eu conheci ele como deputado federal, ele não respeita ideias, não respeita a ciência, ele não acredita nisso, entendeu? Ele interfere na Polícia Federal para beneficiar os filhos dele. Então, é muito difícil falar, mas nós temos que defender a democracia e temos que derrotar o fascismo no Brasil. Por isso que temos que juntar todos. E tem uma coisa, Laura, que a gente não abre mão, nós do PT. Nós também temos que derrotar essa política do Guedes. Temos que derrotar a política dos neoliberais, a política daqueles que levaram o povo a não ter salário, a não ter emprego no Brasil. E agora, com essa pandemia, olha quão importante é o Sistema Único de Saúde. Imagina vocês se nós não tivéssemos o Sistema Único de Saúde, se nós não tivéssemos esses servidores na ponta que estão se arriscando para poder atender a população. Muitas vezes não estão fazendo teste com esses profissionais. Às vezes eles estão atendendo a população e podem estar contaminados, uma parte morreram, não estão entregando equipamentos pessoal deles, aquelas EPIs. Então, é muito difícil, tá certo?
Mas, respondendo a sua pergunta, eu quero dizer o seguinte, eu sou muito grato à cidade de São Paulo, Laura, muito grato, porque foi aqui que eu construí minha família, casei, tenho os 2 filhos, eu vim para São Paulo com 13 anos, com 14 anos eu já consegui emprego de office boy, com carteira assinada, tá certo? Eu estou prestes a me aposentar, para você ter uma ideia. Então, e foi na cidade de São Paulo que eu comecei a minha militância política, através da comunidade eclesial de base, na periferia, no fundão da Zona Sul de São Paulo, tá certo? E a cidade me deu muitas oportunidades de ser deputado, de participar de 8 anos dos governos do PT na cidade. Eu tive a oportunidade de implantar uma alimentação saudável para as crianças logo no primeiro ano que eu assumi a Secretaria de Abastecimento, ainda no governo da Marta. Depois eu implantei as subprefeituras, que antigamente eram as administrações regionais, eram estruturas viciadas, que não atendia a população na ponta. Foi muito difícil você romper com isso, você descentralizar o orçamento. Aí depois eu fui para a Secretaria de Transportes, a gente conseguiu revolucionar o sistema de transportes, era uma bagunça. Eu não sei se na época, se vocês estavam aqui, mas a cidade de São Paulo era um caos na área de transportes. E a gente conseguiu reorganizar o sistema, tá certo? Fazer terminais, fazer faixas de ônibus, corredores, o bilhete único, que é a grande trunfo, que até hoje nós temos o bilhete único, e que o Dória, inclusive, diminuiu os benefícios do bilhete único. E a cidade de São Paulo, no Haddad, nós aperfeiçoamos, fizemos as ciclovias, as faixas de ônibus, 400 quilômetros de ciclovias, 400 quilômetros de faixa de ônibus, Paulista aberta, passe livre de estudante. São tantas coisas que eu acabei participando dessa cidade, mas eu nunca perdi o foco, talvez pelo fato de eu ter pegado muito ônibus quando era office boy e depois, eu me via como secretário de transportes, os momentos que eu estava na faculdade e que ia embora para casa de madrugada, não tinha linha de ônibus, não tinha ônibus, e por isso que a gente plantou a linha noturna. Então, eu tenho uma relação com a cidade e com a periferia muito forte, porque é um povo que sofre, batalhador, e eu briguei muito, lutei muito para ser o candidato do PT, e eu quero essa experiência, esse dinamismo, e como nós vamos ter que reinventar. Quem acha que o próximo prefeito vai administrar a mesmice está muito enganado. Nós vamos ter que inovar muito, nós vamos ter que repensar a cidade, a cabeça das pessoas estão mudando, eu espero que para melhor, uma cabeça mais tolerante, uma cabeça mais solidária, umas pessoas, um convívio melhor entre todos, pensar a cidade do ponto de vista do seu, da sua permeabilização, você criar praças, você criar parques, você proteger os mananciais. Esse vírus, os cientistas falam que o Brasil tem um grande risco de ter esse tipo de vírus, porque eles estão mexendo com a nossa biodiversidade, percebe? Então, tudo isso está envolvido, você fazer uma política de reciclagem na cidade, com cooperativas, implantar a renda básica cidadã, porque o povo a desigualdade está aumentando e vai aumentar ainda mais, a perspectiva de emprego é muito, muito difícil, então nós temos que implantar a renda básica cidadã. Eu quero implantar a tarifa zero na cidade de São Paulo, o transporte gratuito, porque é um direito das pessoas de ir e vir, assim como a saúde e a educação é pública, gratuita e universal, o transporte tem que ser também, porque quem paga a passagem hoje é o desempregado, quem vive de bico, tá certo? Nós temos um investimento pesado na cultura, a periferia, ela é rica do ponto de vista de produção cultural, a cidade de São Paulo é rica, mas a periferia, nós temos que fazer, cada quarteirão da cidade de São Paulo, uma espécie de centro cultural. Eu não estou falando de prédio, não. Eu estou falando essa explosão que acontece de produção cultural, por que não fazer frente de produção cultural na cidade de São Paulo? Pegar todas essas expressões que tem e fazer com que a juventude tenha uma janela aberta, tá certo? Para este mundo, o mundo da cultura, do lazer, do esporte, voltado à educação. Eu lembro, o Sato e Laura, no Haddad, no prefeito Haddad, já existia o carnaval de rua, já existiam os blocos de rua, já existia a virada cultural. E o que aconteceu depois? Explodiu. Milhões de pessoas começaram a vir para São Paulo,
começaram a pular o carnaval. Os hotéis, não tinha mais vaga nos hotéis, não tinha mais nos restaurantes, tá certo? Isso por quê? Porque a prefeitura organizou, disciplinou, incentivou, como aconteceu na Paulista. Nós fizemos a Paulista aberta. É impressionante que todas as áreas que eu atuei, sempre eu tive a imprensa, a grande imprensa, vamos dizer de passagem, sempre teve Ministério Público, sempre teve Associação de Bairros contra, entendeu? E sempre teve o editorial da Folha de São Paulo contra. Então, todas as vezes que está o editorial da Folha de São Paulo contra do que eu estou fazendo, eu falo, estou no caminho certo. Foi assim quando eu fiz o corredor da Rebouças, foi assim quando nós abrimos a Paulista, foi assim quando nós fizemos o bilhete único, foi assim quando nós fizemos as ciclovias. Então, é sinal que a gente está no caminho certo. Por isso que eu digo que eu sou muito grato à cidade de São Paulo e acho que eu posso, nesse momento de pandemia, que a desigualdade está aumentando e o fosso entre rico e pobre é muito maior, acho que tem que ter uma pessoa como o meu perfil para ser prefeito de São Paulo, e eu sou muito grato ao PT, à militância do PT, ter me escolhido para essa tarefa. Espero corresponder a essa grande tarefa que me foi colocada. Posso fazer mais uma pergunta, Sato, antes de você, ou você quer fazer antes de mim? Pode fazer, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, Gilmar. Eu acho, para mim está claro para mim está muito claro que o PT fez administrações municipais incríveis, né? Essa história das faixas de ônibus, com a ampliação gigantesca, né, dos corredores de ônibus, essa história das ciclovias, enfim, na época da Marta, aquela coisa dos céus, que foi uma revolução, o bilhete único, enfim, todas as vezes que teve algum ganho para a população, isso não tem dúvida nenhuma, algum ganho forte mesmo para a população, o PT estava no governo. Isso aí, para mim, só não vê quem não quer. A cidade está abandonada, a cidade está uma vergonha, tem lixo no meio da rua, em situações que você fala assim, meu, aqui... Agora, por que você acha que, se o PT fez tudo isso e perdeu a eleição, não foi nem para o segundo turno, onde que foi a quebra ali? O que foi que deu errado naquela eleição que ganhou o Dória, perdeu o candidato do PT, depois de uma administração em que você tanto colaborou e implantando alguns dos projetos mais importantes daquela administração? Por que hoje, que a gente tem um governo Bolsonaro, você acha que isso é factível ganhar? Ou seja, estou perguntando para você o seguinte, Gilmar, você sabe que a gente patrocinou um monte de encontros e tal, dos candidatos e tal. E aí chegava um monte de gente e falava assim, porque o Tato tem um império na Zona Sul, é a Tatolândia. Falei, meu, isso aí tá com uma carinha de preconceito de classe, entendeu? Porque só porque é na periferia já vira uma coisa meio preconceito territorial, preconceito, enfim. Então, essas objeções nunca levei a sério, porque eu não acho que é assim que a gente discute. Mas eu queria saber de você, se você é um candidato que você está indo para disputar mesmo, ou você está indo para marcar posição? Olha, o PT governou o Brasil ganhou a presidência da República 4 vezes, e só saiu por causa do golpe da Dilma. E aqui na cidade de São Paulo, o PT, como você mesmo disse, governou por três vezes, tá certo? 12 anos. Então, eu diria que o povo, diferente do que as pessoas pensam, o povo é bastante generoso conosco, no Brasil e na cidade de São Paulo. E o PT tem uma capilaridade muito grande na cidade, Laura, principalmente na periferia. Observe o perfil dos vereadores nossos, tá certo? É gente que está organizando o povo. Agora mesmo, nesse período de pandemia, uma solidariedade fantástica das entidades que tem relações, o PT tem relações com essas pessoas. Por isso que o PT é forte, por isso que o PT não acaba, por isso que, mesmo com todo esse bombardeio que fizeram em relação ao PT no Brasil todo, tá certo? Agora, por que teve, você perguntou, por que o Haddad não foi para o segundo turno? Porque o eleitor só tem um título. É simples.
no governo da Haddad, nós estávamos naquele período do golpe da Dilma, tá certo? Um período muito difícil na economia. Você saiu a Marta, candidata, que ainda a população via a Marta, mesmo ela saindo do PT, mesmo estando no PMDB, com o Temer, uma parte da população lá enxergava a Marta como uma candidata do PT, e você tinha do outro lado a própria Luiza Erundina, que acho que foi ela mesma que saiu candidata. Então, é evidente que isso acabou dividindo a própria esquerda naquele período, entendeu? Então, foi um momento muito difícil para o país, para o PT, tá certo? Um bombardeio muito grande. Nós não conseguimos, talvez, dar uma resposta à altura. Em determinado momento, confundimos a nossa base social, porque quando eu falei que eu quero investir para valer na cultura, na cidade de São Paulo, porque eu quero fazer disputa política ideológica também. Porque, às vezes, a gente meio que dava o peixe, mas não ensinava a pescar, sabe? Nós não podemos fazer mais isso. Nós temos que organizar a população. O PT, a razão da existência do PT é para lutar por direitos, por garantias de direitos, para organizar a população, organizar a classe trabalhadora. E muitas vezes a gente, talvez, nós ficamos nos tapetes vermelhos, verdes, azuis, e esquecemos um pouco de organizar o povo. E a minha candidatura é um resgate dessa coisa do PT, não original, porque o mundo é outro, a classe trabalhadora é outra. Hoje você tem esses entregadores de aplicativo. Aliás, se não fosse as ciclovias, imagina a carnificina que seria desses trabalhadores, tá certo? Eu falo isso porque criticaram muito as ciclovias na cidade quando nós implantamos. Então, eu acho isso, viu, Laura? Eu acho isso. O PT é forte, o PT é o principal partido da oposição, como você me falou. Nós temos a principal liderança. Espero que haja uma reparação do STF para realmente voltar a garantir os direitos do presidente Lula. Nós temos o Haddad, que é uma liderança que você vê que logo depois que ele deixou de ganhar na cidade de São Paulo, ele é seu candidato a presidente da República e quase ganha, teve 47 milhões de votos. E aqui na cidade de São Paulo já houve um arrependimento por parte das pessoas que acabaram não votando nele, entendeu? O Dória, de forma esperta, que ele é sempre um oportunista esperto, como sempre, ele se aliou a essa onda do Bolsonaro, né, que o Bolsonaro não conseguiu fazer debate, ninguém conhece. As pessoas conheceram o Bolsonaro, ele vitimado, tá certo? Com uma facada, e não teve em nenhum momento um debate para valer contra ele e o Haddad. Então, as circunstâncias do momento acabou fazendo com que também nós perdêssemos a eleição para presidente. Mas a performance do Haddad foi muito grande na presidência da República, e inclusive na cidade de São Paulo. E é com essa força que eu conto. Nós estamos com uma chapa de vereadores muito grande, muito forte, a militância com uma vontade muito grande de fazer campanha. Então, tá certo? E se a gente não conseguir unificar a esquerda de novo, que é difícil, que cada partido tem as suas idiosincrasias, os seus problemas, que precisa, essa cláusula de barreira acaba dificultando a vida de todo mundo. Isso não é só na esquerda, isso acontece no centro, acontece no centro-direita, e se a gente não conseguir o turno, quem for para o segundo turno, um apoia o outro. Eu acho que deve ser esse o nosso pacto para poder a gente ganhar a eleição na cidade de São Paulo. E o que depender de mim, eu sou uma pessoa de diálogo. Eu converso com o Boulos, eu converso com o Orlando, eu converso com a Marta, eu converso com todo mundo. A minha vida, eu fui líder da bancada na época do Lula, uma bancada grande, uma bancada de, acho que tinha 96, 94 deputados, era muita gente, entendeu? Então, eu tenho muita paciência. Quem foi secretário de transporte? Eu fui a pessoa que mais tempo ficou na Secretaria de Transporte na cidade de São Paulo, né? De todos os secretários, de todos os partidos, de todos os governos. Tem que ter muita paciência. Para você mexer com os sindicatos condutores, sindicato dos patronais, pessoal de cargas, motoboy, ciclista, não é fácil, entendeu? Então, você tem que ter muita paciência e muito diálogo, e é isso que eu vou fazer na cidade de São Paulo, mas também dizendo muito claro que tem um lado, e o meu lado é do povo mais vulnerável, de quem mais precisa da cidade de São Paulo. Porque nós não podemos, do PT, achar que é normal você ter 25 mil pessoas
moradores de situação de rua e está tudo bem. Não está tudo bem. Nós temos que cuidar, nós temos que dar atenção, dar carinho, ver como que resolve para não dormir na rua, tá certo? Então, foram essas atitudes que me fez eu ser bastante arrojado na época nas secretarias que eu participei, tá certo? E reconhecido pelos prefeitos que eu servi, reconhecido pela militância do PT, pelos adversários, que sabem que quando eu estou à frente de uma pasta, eu resolvo, entendeu? Então, essa experiência que eu estou colocando à disposição da cidade de São Paulo, que nesse momento eu acho que eu sou melhor. Por isso que eu me coloquei como candidato, porque às vezes, naquele momento, foi Haddad, quando foi prefeito, estava certo, entendeu? Então, cada momento é um momento. Então, nesse momento é um momento de radicalidade democrática, sem ser arrogante, sem ser estreito, entendeu? Mas tem que radicalizar na defesa do povo da cidade de São Paulo, e é por isso que eu estou aqui. Boa. Sato. Oi. Gilmar. A Simone falando aqui, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Aqui vai ser uma trincheira, viu, Simone? Uma trincheira de fora Bolsonaro. Se ele não cair antes, a final do ano, você pode ter certeza que nós não vamos dar sossego para ele. Nós vamos usar a autoridade do prefeito da cidade de São Paulo para derrubar o Bolsonaro, tá certo? Impeachmentá-lo, chamar as eleições livres. Você pode ter certeza disso. E quero contar com você, Simone. Bom, Gilmar, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Agora a gente vem, a esquerda teve um momento que não esteve nos principais cargos nas eleições como vencedor. Mas a gente passa por um novo momento agora, né? A gente está com um governo federal que está se desmantelando, se desmanchando, né, frente a tudo, as pesquisas, tudo, por todos os problemas que ele está infringindo ao povo, tudo, infringindo a democracia e todos os setores democráticos que a gente vê o enfrentamento dele a isso, e a gente vê um novo patamar, né, que a gente ainda está discutindo uma possibilidade de um golpe do golpe, né? A possibilidade, já hoje, o Bolsonaro, no Twitter, quase confirmou isso, que ele pensa nisso. Então, a gente vive esse momento, além de uma pandemia que nos coloca em isolamentos, em dificuldades de encontro, de se manifestar contra isso. Então, a minha pergunta, Gilmar, é como agora, assim, uma candidatura como essa, sua, pode se colocar como uma fonte que possa confrontar esse momento e essa insegurança democrática que a gente está vivendo? Então, é importante dizer, Sato, que o PT, apesar das dificuldades que nós enfrentamos, a gente conseguiu, eu acabei de fazer, fomos para o segundo turno, vamos lembrar que o Lula estava na Polícia Federal, não deixaram ele ser candidato, senão ele ia ganhar a eleição. É por isso que eu falo que o povo sempre foi generoso com a gente. Nós elegemos a maior bancada de deputado federal na última eleição, elegemos 4 governadores, então o PT tem muita força social em relação a isso. Em relação ao Bolsonaro, tem uma dificuldade real. Primeiro que o povo não pode ir para a rua. Eu mesmo fui. Eu fui em 2 atos em defesa do SUS, um lá no Hospital Sorocabana, na Lapa, e outro em frente ao Itaquerão. O Hospital Sorocabana para abrir para leitos, né? Tanto é que abriram 60 leitos lá depois da manifestação. E eu fui lá em frente ao Itaquerão porque o Andrés, o presidente do Corinthians, liberou Itaquerão para fazer o hospital de campanha, e a Zona Leste é uma das áreas que mais tem contaminação, e acabaram não montando o hospital de campanha lá. E fui também na Paulista no domingo. Há uma mudança de raça, de pessoas, de perfis na Paulista, tá certo? O pessoal coloca a torcida organizada, mas a torcida organizada, mas é mais do que isso, não é só organizada.
os pretos estão indo para a rua, sabe? Porque eles estão morrendo, estão matando os negros e negras da periferia, a juventude. Isso é visível, quer dizer, agora mesmo o Guilherme lá, né, um jovem de 15 anos ali na Jabaquara, você teve o João Paulo, você teve lá no Paraisópolis, né, aquele massacre dessa juventude negra da periferia, e está começando muita revolta em função disso, da violência policial, em função do aumento do desemprego, as pessoas não têm o que comer, e a gente não vê os governantes nossos não fazendo nada em relação, não existe liderança na cidade para dar esse tipo de assistência, para garantir uma alimentação decente para as pessoas, para fazer a renda básica cidadã. Isso tem um cadastro único, já está preparado, já está pronto, a coisa não precisa nada de aplicativo, não precisa nada, tá certo? E por outro lado, isso que você falou, então, mas tem uma dificuldade real de você fazer manifestações, tá certo? Há um descontentamento crescente em relação ao Bolsonaro, cada vez mais as pessoas, uma parte arrependida, né, porque votaram no Bolsonaro, fizeram campanha no Bolsonaro para impedir o PT de continuar governando o Brasil, então tem uma parte arrependida, mas arrependida do ponto de vista do Bolsonaro, não arrependida do ponto de vista de tirar direitos, é isso que nós precisamos entender, porque o PT, a democracia para nós tem conteúdo. Democracia, para nós, não é só o direito de ir e vir, o direito de falar. Democracia, para nós, também tem conteúdo, tá certo? É você ter emprego, você ter salário, você ter uma saúde adequada, você ter um Estado que proteja as pessoas, você ter agricultura familiar, uma alimentação saudável. Tudo isso tem que ter uma previdência, a pessoa poder se aposentar. Tudo isso, e mesmo nesse período de pandemia, você vê que tem o Paulo Guedes, e às vezes, o próprio Dória aqui em São Paulo, e o Bruno, ficam, quer dizer, os projetos favoráveis à privatização dos parques, o projeto que privatiza os cemitérios, esses projetos do AMB, eles continuam, eles estão esperando oportunidade para votar, você percebe? Então, por outro lado, eu não sou daqueles que acham que é fácil tirar o Bolsonaro. Ele tem base social, quer dizer, e uma base social, hoje a literatura já começa a falar muito dessa base social da polícia militar dos estados, entendeu? Um certo descontrole dos governadores em relação à polícia militar, que isso é perigoso. Isso é perigoso. Não se trata das Forças Armadas, mas esses grupos armados, a quantidade de armas que estão sendo vendidas e trazidas de fora para o Brasil, o aumento da venda de munições, para que é isso? Entendeu? Então, realmente, a democracia está correndo risco, esse desrespeito que ele tem, o povo dele, para com as instituições. Felizmente, o STF agora parece que começou a agir, tá certo? É importante o que está sendo feito, a apuração em relação a fake news. A nossa expectativa, que o ideal era que o Tribunal Superior Eleitoral realmente caçasse a chapa, porque teve fake news, teve crime, teve financiamento ilegal empresarial na campanha de 2018, tá certo? Aos olhos vistos, é visível isso. Você tem mais de 35 pedidos de impeachment na Câmara Federal, o Rodrigo Maia não encaminha nenhum pedido desse, mas nós vamos continuar lutando. Então, você tem uma frente, digamos, parlamentar, uma frente institucional, e você tem uma frente da sociedade civil, uma frente de entidades que o PT participa, desde que coloque também direitos nisso, porque não é questão de tirar o Bolsonaro e colocar o Guedes, tá certo? Né? E, infelizmente, você tem o PSDB que não apoia o impeachment, quer dizer, tirou a posição de não apoiar o impeachment, até porque tem gente no governo do PSDB, diga-se de passagem. Vamos lembrar que o Dória apoiou o Bolsonaro, o Itzel apoiou o Bolsonaro, os governadores apoiaram o Bolsonaro, pegaram carona em relação a isso. Então, de todo modo, como eu falei, a luta contra o fascismo, contra o Bolsonaro, são duas paralelas. Só que a paralela deles, quando é para defender direito das pessoas, direito do povo brasileiro, essa paralela, ela faz curva. A nossa não. Nós somos contra o Bolsonaro, mas também somos contra o Estado mínimo, porque nós precisamos de um Estado cada vez mais forte, um Estado democrático,
protetor e que a população tenha vez também para decidir os seus destinos e com decência, coisa que não tem acontecido. E a pandemia, ela, infelizmente, está deixando o país mais desigual. E não é diferente na cidade de São Paulo. Então, nós vamos ter políticas na cidade de São Paulo que garantam o mínimo de sobrevivência para essas pessoas. Por isso da renda básica da cidadania, por isso do transporte gratuito, por isso de você fazer investimento na cultura, por isso que você tem que fortalecer o SUS, tá certo? Garantir que não falte recurso para o SUS, tá certo? Então, tudo isso nós temos que trabalhar, a luta é árdua, é dura, mas a gente não pode desanimar, não, e eu tenho certeza que nós vamos enfrentar essa batalha. As eleições servem para isso, entendeu? Vamos ter uma vitória política eleitoral, isso vai ajudar muito no movimento fora Bolsonaro, se ele continuar lá na presidência até o final do ano, né? Pós-final do ano. Aí sim, nós vamos ter a cidade de São Paulo uma trincheira que vai ajudar na mobilização para tirar o Bolsonaro da presidência da República de forma democrática. Agora, Gilmar, eu concordo totalmente com o que você falou, agora eu só queria pensar com você que é um cara que conhece muito bem a periferia, que teu trabalho é centrado na periferia, é centrado nesse povo mais carente, exatamente o povo mais carente, o povo que, a rigor, devia estar mais contra as políticas neoliberais. Mas quando a gente vê as avaliações sobre o governo Bolsonaro, a gente vê que os melhores índices de popularidade do Bolsonaro se concentram exatamente na periferia, o que é um piro, né? Porque exatamente são as pessoas que mais estão sendo punidas por esse governo, são as pessoas que ainda estão dando maior apoio. Então, se a gente compara com o apoio nas classes A e B, é maior nas classes C e D, C, D e E. Se você compara, enfim, sobre quaisquer aspectos, sobre o aspecto de religião, vão ser os evangélicos, sobre o aspecto de renda, sobre o aspecto de onde mora, sobre o aspecto... Exatamente a periferia. Então, eu queria te perguntar, o que está acontecendo? As pessoas enlouqueceram, as pessoas estão sendo massacradas pelo WhatsApp, ou é a força dos aplicativos, os aplicativos que transformaram as pessoas, entre aspas, em empreendedores. O que está acontecendo com a periferia, que a periferia ainda não tem essa percepção hegemônica do desastre que é o governo Bolsonaro? Está mudando, Laura, e eu acho que é o desespero. Não tem uma explicação, é o desespero. E se você observar, quem tem a caneta, no primeiro momento, isso vale para o governo federal, para os governadores e para os prefeitos, quem está com a caneta, a única chance, a única esperança, a única oportunidade que essa população desempregada sem renda tem é o Estado, entendeu? Então, quando a pessoa tem uma perspectiva de receber R$600 do auxílio emergencial, é muito difícil. Eles propuseram 200, o PT propôs 1.043, salário mínimo, acabou provando 600. Então, mesmo aqueles que tiveram acesso falam, bom, foi o Estado que deu, foi o Bolsonaro que acabou dando, tá certo? Então, tem a caneta. A outra, a perspectiva de vir a receber, mesmo aqueles que não conseguiram fazer o cadastro, e aqueles que conseguiram fazer o cadastro se contaminando em frente da fila da Caixa Econômica, entendeu? Então, a única situação é o desespero. Mas se você observar a evolução das pesquisas, essas mais recentes agora, está havendo uma inflexão. Começa a perder terreno também, porque a população começa... E é por isso que é importante a eleição, entendeu? Porque o que acontece? Existe uma verdadeira censura das lideranças do PT. É muito difícil, hoje, você faz live, que é importante, esse tipo de canal que a gente está conversando, ou reuniões internas, que são reuniões online, que é na nossa própria bolha, e um aumento muito grande da TVs abertas e rádios. Mas é muito difícil as nossas lideranças, eles darem espaço para nossas lideranças ter o outro lado. Não existe o outro lado.
tá certo? E quando existe outro lado, geralmente em TVs fechadas, né, canais fechados, que a população não tem acesso. Então, o massacre é muito grande, isso que você falou, nas redes sociais, na grande mídia, principalmente televisão e rádio, tá certo? E a população não consegue entender o que está acontecendo. E quando nós cometemos um erro de ter permitido acabar com o horário eleitoral, aquele horário dos partidos políticos, né? Fora do horário dos partidos políticos, né? E nós cometemos um erro porque o Lula poderia falar pelo menos 2 vezes por ano, independente da eleição. Hoje, ninguém consegue ouvir o Lula, tá certo? Né? Ninguém, eu digo essa grande massa, milhões de brasileiros, tá certo? Então, cometemos um erro. E nós estamos pagando por esses erros que a gente comete, de não ter feito lá atrás a reforma política, tá certo? Então, mas eu acredito muito nesse processo. O problema é que nós estamos numa pandemia. O problema é que a gente não pode sair de casa. O problema é que as torcidas organizadas, essa população que acabou saindo de casa para protestar e para defender a democracia já, o que tem de importante nisso e simbólico? Primeiro, é dizer para o mundo e para o Brasil que não é verdade que o Bolsonaro tem amplo apoio. Porque o que estava acontecendo, mesmo eles juntando 20 pessoas, 30 pessoas, a fotografia que passava é que eram os bolsominions defendendo o Bolsonaro, e o mundo todo via aquilo, o Brasil inteiro via aquilo, tá certo? Então, eles quebraram essa hegemonia, digamos, da fotografia. Foi a primeira coisa. A segunda, você começa a ter a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, as centrais sindicais, já começa um movimento, o setor rural, um movimento na própria periferia, um movimento de direitos, de segurar direitos, garantia de direitos e de emprego, tá certo? Não sem razão que o PT está propondo e está discutindo um plano de salvação nacional, um plano de recuperação econômica, um plano de geração de empregos, que nós aprovamos na última reunião nossa. É em função disso, tá certo? Então, eu tenho muita esperança que a gente dialogando, conversando, uma certa abertura para poder andar um pouco na rua, nos bairros, essa percepção vai mudar. E volto, e repito, né? E nós temos que investir em cultura, nós temos que investir para ganhar corações e mentes dessa população, porque não adianta só dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar, e o jeito de ensinar a pescar é organizando essa população, que às vezes a gente se perdeu, talvez por ficarmos domesticados de ter ganhado muita eleição, e pagamos um alto preço. Espero que o povo entenda que já nos castigou, agora é a vez da gente recuperar e trabalhar ainda mais junto com esse povo que foi tanto generoso conosco, votando, tá certo? Que participou, se beneficiou dessas políticas e que agora precisa cada vez mais em função desse aumento da desigualdade que está acontecendo. Gilmar, Sato, cadê você, Sato? Opa. Você quer falar, Sato? Tá desligado o seu microfone. Pode continuar, Laura. Não, eu queria perguntar para você, você mencionou essa questão dos negros e do enegrecimento do perfil da população, né? do perfil dos protestos. Quer dizer, eles ficam menos brancos, ficam menos universitários e ficam mais à periferia. Isso era visível mesmo nos atos das torcidas, a grande presença de pessoas da periferia. E depois a gente foi vendo os filminhos das pessoas saindo juntas do bairro e tal, se via que era um movimento da periferia mesmo, de pessoas periféricas. Super importante isso, eu também acho, e são essas pessoas que enfrentam a violência policial, que, como você mesmo mencionou aqui, o caso do menino Guilherme. A gente sabe que a população pobre sofre muito com essa questão da violência policial. Paraisópolis, que você mencionou, é uma cena que, se fosse nos Estados Unidos, sem julgamento nenhum,
mas se fosse nos Estados Unidos, aquela cena que parecia que as pessoas estavam num matadouro de animais, aquela cena teria incendiado o país inteiro, né? Aqui a gente não teve isso, mas a gente sabe que é uma vida terrível. Imagina essa mãe, a avó desse menino Guilherme, o que ela deve estar sentindo nesse momento. Você não destruiu o menino, você destruiu a família, você destruiu os vizinhos, você destruiu todo mundo. Como que você, na condição de prefeito, pode ajudar a estabelecer outra convivência entre a polícia militar porque a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, a polícia é municipal. Como que você, como prefeito, e não é ilegítimo isso, porque o grau de infelicidade, o índice nacional, o índice municipal de infelicidade, certamente em Paraisópolis é muito maior. Certamente hoje na Vila Clara é muito maior. Isso diz respeito ao prefeito. Então, eu estou perguntando para você, como você poderia ajudar a reduzir, sabendo que é de outra competência, digamos assim, do governo do Estado, mas como você poderia ajudar a reduzir esse sofrimento imenso que a população da periferia tem ao perder para o puro arbítrio os seus filhos? Olha, eu acredito que as pessoas, as negros e negras estão indo para a rua porque elas estão morrendo. Elas estão morrendo em função da Covid-19 e estão morrendo em função da violência policial. E estão morrendo em função da fome. Estão sofrendo em função do desemprego. Essa panela de pressão vai explodir. E está explodindo. Quando eu insisto em falar na questão do investimento pesado em cultura, eu sei o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Ou a gente abre uma válvula de escape, abre uma janela de oportunidades, e que essa janela de oportunidades faz com que essa juventude extravasa e que tenha um mínimo de possibilidade de aparecer, e de preferência o Estado investindo, a Prefeitura investindo no território, no local, e gerando emprego no local, entendeu? Ou nós vamos ter uma situação de tragédia, tá certo? Né? E o lema deles, vidas negras importam, é fundamental. E essa luta deles, mas é a luta de todos nós, todas as pessoas que se sentem agredidas em relação a isso, tá certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho dialogado muito com eles, eu tenho conversado muito com os grupos de cultura da periferia, tenho conversado bastante com os setorais de negros e negras, do pessoal do combate ao racismo, e eles reivindicam, inclusive, que a vice da minha, que seja uma mulher negra, quer dizer, eles também querem, assim, e eles têm um lema, deixa que nós falamos por nós, tá certo? Então, eu tenho alguns compromissos com eles. Primeiro, voltar à Secretaria da Igualdade Racial, de combate ao racismo. Segundo, eles não querem a secretaria, eles querem que o rosto da prefeitura, que a cara dos secretários, a cara do subprefeito, seja a cara do povo brasileiro, que é afrodescendente e que é de índio, entendeu? É isso que eles querem. E eles querem políticas transversais. Eles não querem criar uma secretaria de combate ao racismo, está resolvido. Não, eles querem que cada área da prefeitura, da educação, do esporte, do lazer, do transportes, da assistência social, da habitação, tenha políticos para negros na cidade, entendeu? Então, é um outro patamar de reivindicação, é uma outra maneira de enxergá-los, de ver o quão mal, mesmo nós do PT, às vezes a gente tem uma cultura eurocentrista, tá certo? Né? Muitas vezes a gente constrói o céu, mas na hora de fazer atividades no céu, você traz gente de fora, tá certo? Nada contra, mas... E as expressões culturais que têm qualidade? Nós não estamos falando que é porque a periferia não tem qualidade. Tem qualidade. E eu também não sou daqueles que acham que o povo tem que ficar na periferia e não tem que curtir o Teatro Municipal, na Sala São Paulo. Não é isso, não. Quando eu falo de abrir a Paulista e nós abrimos a Paulista, não é para o riquinho ir para a Paulista, branquinho, riquinho para a Paulista. Lá vai todo mundo. A Paulista, imagina minis paulistas em todos os bairros da cidade de São Paulo. Tá certo? É disso que se trata. Porque lá você tem várias tribos.
Lá você tem, né, várias expressões culturais que acontecem na Paulista. E isso aumenta a tolerância. Quando você fala, você curtiu o bairro, eu não gosto de falar curtir a cidade, porque a cidade vira uma coisa muito, não tem alcance. Você curtiu o bairro, isso faz com que diminua a violência, as pessoas se enxergam, as pessoas se relacionam, conversam, o time de futebol como pastor, como padre, como comerciante, como professor, tá certo? Com quem produz cultura naquele espaço. É exatamente isso. É dessa maneira que eu vejo que um governo pode ajudar, tá certo? Além do que, a Guarda Civil Metropolitana, me desculpe, tá certo? Vai ter curso de direitos humanos lá. Não vai ser linha auxiliar, sob o meu comando, não vai ser linha auxiliar da Polícia Militar para bater em jovem e matar jovem negro. Que é o que é hoje, né? Que é hoje, evidente, entendeu? Esqueçam. Vai ter um primeiro caso, vai ser eu, se fosse o primeiro a me indignar, entendeu? Vai ter punições severas, não tem conversa, entendeu? Porque se eu tive a oportunidade e aprendi de como eu devo me relacionar com as pessoas, com respeito, entendeu? Por que os cursos a força do Estado não tem que ter curso de direitos humanos? Por que não tem que respeitar o movimento social? Por que tem que ir lá e bater? Onde está o sentido disso? Entendeu? Por que essa brutalidade? Entendeu? As pessoas não têm o que comer, estão passando fome, a família desempregada, filho com dificuldade, a mãe com dificuldade para o filho arrumar uma vaga na creche, entendeu? Aí vai protestar, a polícia vai lá, ao invés de proteger, enquanto os políticos não resolvem, a força do Estado fala, deixa protestar. Entendeu? Ninguém está defendendo o quebra-quebra, ninguém está defendendo a arruaça, ninguém está defendendo vandalismo. Não existe. Geralmente, o vandalismo, o quebra-quebra acontece ou é infiltrados, tá certo? Que não tem nada a ver com o movimento, entendeu? E que pessoas que vão lá, por isso que geralmente acontece no final do dia, entendeu? E eu conversei com o pessoal das torcidas organizadas, falou, ó, gente, vamos fazer a nossa própria segurança. Vamos um cuidar do outro. Não tem aquela lema, ninguém segura a mão de ninguém? Vamos um cuidar do outro, entendeu? A gente se conhece, não se conhece? Você se conhece, não se conhece? Entendeu? Se tem uma pessoa lá que ninguém conhece, tá esquisito, entendeu? Então, são proteções que têm que ser feitas. Agora, se você tem uma força de segurança que ajuda nisso, que protege, é muito melhor, entendeu? Então, a maneira, e um diálogo, né? Um prefeito tem que dialogar com o governador, tem que colocar para a polícia não agir dessa maneira, entendeu? Eles cometem o absurdo de fazer retratação de posse, aconteceu agora em Guaianazes, esses dias, em plena pandemia. Percebe? Então, não tem sentido algumas coisas acontecem na cidade de São Paulo. Então, é desumano. É algo que se vem alguém de fora, fala assim, não acredito que isso esteja acontecendo na cidade de São Paulo. Por isso que eles vão ter um papel muito importante no nosso governo, tá certo? E um protagonismo necessário para a cidade de São Paulo. A cidade tem que ser a cidade dos mil povos, uma cidade que acolhe, uma cidade que protege, uma cidade solidária, uma cidade que realmente faça com que haja tolerância com a comunidade LGBT, tolerância e tenha políticas públicas relacionadas aos mais pobres dessa cidade, que são justamente os negros e negras que moram aqui. Sator? Eu queria fazer uma pergunta, continuando nesse assunto, porque, assim, falando da violência policial, eu trabalhei 2 anos pela prefeitura do Haddad no programa de Braços Abertos, que eu acho um dos programas mais incríveis que já foram criados em direitos humanos, que era um programa de redução de danos, né? Ali na região da Cracolândia e tal. E um dos problemas mais que sempre aconteciam ali é que a violência policial não vinha só da polícia militar, além da polícia civil também, vinha da Guarda Civil Metropolitana. Então, eu quero entender, por exemplo, tudo era feito em conjunto com as três. Como é possível a gente pensar, Gilmar, numa política mais
afetiva, quando você precisa lidar com uma guarda civil que se iguala às outras polícias no tratamento violento que faz, principalmente com os moradores de rua. E qual seria, como que a gente pode imaginar um processo em que essa polícia, a Guarda Civil, possa se transformar na atuação junto aos moradores dessa cidade? Sato, como eu falei, se eu aprendi como me comportar, as pessoas também têm que aprender. E quem é de força de segurança, primeiro tem que ter hierarquia. Não existe força de segurança sem hierarquia. Porque quando você tem o descontrole e não tem hierarquia, aí acontece as organizações milicianos, acontece a Operação Bandeirantes, que teve na época da ditadura. Então, primeira coisa, tem que ter hierarquia, tem que ter comando. Eu não sou daqueles que acham que é democraciazinha dentro da Força de Segurança. Não existe. Comando e hierarquia. Segundo, você tem, como eu sei que são profissionais que, no curso que fizeram, isso vale para a polícia também, que a polícia é muito bem preparada. O problema é a grade curricular. Tá certo? Nós temos que mudar a grade curricular dessa... Eu não vou falar da polícia porque não é o governador, não sou o candidato a governador, mas aqui da prefeitura, nós vamos ter que mudar a grade curricular eu dei um exemplo de direitos humanos, entendeu? Nós temos que pôr a comunidade, como eu falei para o senhor do diálogo, eu não quero fazer o diálogo a hora que acontece a manifestação. Nós temos que colocar a comunidade negra a conversar com os comandantes, a conversar com a Guarda Civil Metropolitana, entendeu? Antes, para que haja respeito, tem que ter essa convivência, tem que ser, percebe, né? Então, você falou lá da Operação Braços Abertos, não tem sentido, isso é um programa da prefeitura, um programa exitoso, um programa que ganhou prêmio internacional, um programa difícil, que você está trabalhando com pessoas como é que fala? Química, tá? Pessoas que têm dependentes químicos. Com dependência química. Então, são pessoas de difícil tratamento. Não tem família, exige psicólogo, exige médico, exige, tá certo? Um aparato, exige uma moradia, tá certo? A mesma coisa morador em situação de rua, que também, quer dizer, é a parte mais frágil da cidade. Não tem sentido. A única política pública da prefeitura é não deixar o morador de rua, em situação de rua, dormir na calçada. Imagina! Quando eu falo uma cidade acolhedora, acolher, é ter política nesse sentido. Você dá abrigo, você entender a cabeça das pessoas, você pôr gente que entende do assunto, assistente social, psicólogo, médico, o abrigo para essas pessoas. Se você separa o homem e a mulher, ou a mulher e a criança junto com o homem, já é um desespero. Ele não entende que é a única coisa que ele tem. E se ele tem um cachorro, e se você não permite que o cachorro entre nesse abrigo, para ele, a vida dele é o cachorro. Entendeu? É a única coisa que ele tem na vida, ou a carroça. Percebeu? Então, não é possível que a gente não entenda isso. Eu lembro, eu era secretário de transportes, parece absurdo, gente. Eu era secretário de transportes. Aí tinha discussão de quem que podia andar na ciclovia. Porque eu sou secretário, a lei fala, calçada só pode ser pedestre, ok? Pedestre e animal, né? Cachorro e gato, pode andar na calçada. E a ciclovia, quem que pode andar na ciclovia? Tinha um debate só ciclista. Eu falei, mas e o skatista? Anda onde? O skatista não é pedestre, né? Não, skatista pode. Aí teve o debate da carroça, dos carroceiros. Aí eu disse que o carroceiro não podia andar na ciclovia, porque senão e eu tinha que fazer uma portaria, que a gente ia reconhecer que era um sistema de transportes. Eu falei, então quer dizer que o carroceiro vai andar junto com os carros, porque na calçada não pode. Entendeu? Olha o debate que eles dão. Enquanto tiver gente empurrando carroça na cidade de São Paulo, vai andar na ciclovia, porque é mais seguro. Percebeu? Então, parece coisa de maluco, gente. Mas é por quê? Porque ninguém
Sabe, é gente invisível. Esse é o problema. O problema é a gente enxergar quem é invisível. E a cidade de São Paulo, você tem, e isso é estrutural, isso tem a ver com 400 anos de escravidão no Brasil, que vieram para cá, as pessoas que vieram para cá escravizadas, e tem a ver com esse tipo de tratamento, tá certo? E se o prefeito do PT não é para cuidar dessas coisas, para que serve? Entendeu? Por isso que esses programas, além de voltar, nós vamos aperfeiçoar, nós vamos, quando eu falei, nós vamos radicalizar. Eu tenho, assim, o pessoal fala que eu sou muito prático, eu sou mesmo, mas eu uso a técnica, eu reconheço a ciência. Essas coisas de ciclovias que o pessoal acha que foi feito de forma maluca, não, tem um plano cicloviário na cidade de São Paulo. Só que é o seguinte, tinha gente que queria que fizesse audiência pública, que queria discutir na Câmara, discutir no comércio, discutir no Ministério Público, para não fazer. Assim era com a faixa exclusiva de ônibus. O pessoal falava, tem que discutir mais, era para não fazer, não era para fazer. Entendeu? Tanto é que hoje tem lei para discutir ciclovia na cidade de São Paulo. Me fale quantas ciclovias foram construídas na cidade de São Paulo. Entendeu? Então, a gente não pode ser ingênuo. Nós não podemos ser ingênuos. Entendeu? A Paulista falava que a Paulista não ia dar certo, a ciclovia na Paulista, no Canteiro Central. Entendeu? Eu juntei um monte de engenheiro, arquiteto lá, urbanista, e a primeira coisa, ele cabe bicicleta ida e volta no Canteiro Central? Cabe. Entendeu? E aí, falou, então vai ser no Canteiro Central. Mas todo mundo falava que não podia. Falava que tinha que ser na Santos, na São Carlos do Pinhal, assim, podia ser em todos os lugares, menos na Paulista ciclovia. E nós implantamos na Paulista, porque o ciclista tem direito da Paulista, entendeu? Abrir a Paulista aos domingos, não podia porque tem 200 hospitais lá no entorno, entendeu? Nós fomos conversar um por um com os diretores dos hospitais. Falaram, não tem problema nenhum, é só deixar a ambulância entrar? Ok, a ambulância entra. Aliás, ambulância, polícia, entra no lugar, na contramão, não precisa, tá certo? Como tinha discussão se a ambulância podia entrar no corredor de ônibus. Ambulância e polícia, a gente entra onde quiser, entendeu? Não tem, tá certo? Então, são discussões, assim, falsas para desviar a atenção e para a gente não implantar política pública. E por isso que tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia. Se a gente não tiver ousadia, e agora mais do que nunca, ousadia, tem que reinventar a cidade, o jeito dela se organizar, o comportamento das pessoas tem que mudar, entendeu? A mesmice não serve mais para nós. Nós já fomos ousados quando implantamos o orçamento participativo, nós ousamos quando implantamos subprefeitura, ousamos quando fizemos planos diretores, quando fizemos CEL, quando fizemos essas bilhete único, e tudo foi ousadia. Agora nós temos que usar de outro jeito. Uma parte eu sei, outra parte eu não sei. Nós vamos descobrir no caminhar. Por isso que tem que ter participação popular e tem que ter o debate com a sociedade. Debate com todos, inclusive o povo da periferia, que é uma pequena, grande parte dessa cidade. Gilmar, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que a gente vai entrar num período próximo no Brasil, que vai ser um período duríssimo, né? Quer dizer, para além do teto de gastos, que continua valendo, da política recessiva do Guedes, vai ter os efeitos da pandemia. A gente está vendo que a cidade só tem placa de aluga-se, vende-se, ou seja, vai ter milhões de pessoas a mais naquela camada horrível do subemprego e do desespero. Eu queria saber de você o seguinte, diante dessa situação, como é que você vê o papel da economia solidária? Como você vê ele no sentido de reduzir os danos dessa disputa gigantesca e tal? Você, por exemplo, é um dos caras que viabilizou a questão da aquisição de alimentos pela prefeitura dos pequenos produtores. Então, o que eu queria te perguntar é como é que você acha que essa economia dos pobres com os pobres pode reduzir o impacto dessas políticas recessivas, que, bem ou mal, você vai ter que, se a gente não conseguir derrubar o Bolsonaro, né, que é o que a gente sonha, mas se a gente não conseguir derrubar o Bolsonaro, você vai ter que governar sob o tacão dessas leis orçamentárias cruéis.
o povo da periferia tem um jeito de se defender disso, desse impacto, que é a solidariedade. Como é que você vê isso como política pública? Vejo como algo fundamental. E você falou da alimentação saudável, orgânica, que não tem agrotóxico, isso é fundamental, porque você vê que a população está ficando obesa e comendo mal e ainda comendo produtos tóxicos. Eu vou dar alguns exemplos para você. Horta comunitária é fundamental. Quer dizer, você tem uma política na cidade de hortas comunitárias. Isso tem a ver com a economia solidária. Por acaso, uma reunião com o pessoal da Fundação Perseu Abramo, que é com o Paulo Feldman, e que o Márcio Pochmann, que foi secretário aqui também, né, nessa área do governo Haddad, onde nós tivemos algumas políticas relacionadas a isso, ou com incentivo fiscal na Zona Leste, mas eu trabalharia mais no seguinte, de você, primeiro, os recursos públicos, como da renda básica da cidadania, esse recurso é uma política de a pessoa gastar no bairro. Eu estou estudando, a minha ideia é criar o banco comunitário, uma moeda própria na periferia, na cidade, entendeu? E fazer por região, tá certo? Para valorizar o comércio local. E já há estudos, já tem gente falando, especialista principalmente na área de mobilidade, que fala que o próprio comportamento já está acontecendo, mas o comportamento das pessoas, as pessoas estão deixando de fazer viagens longas, elas estão valorizando e comprando mais onde mora, no seu no local de moradia, próximo. Então, isso é uma mudança de comportamento. E se você tiver uma política da prefeitura de permitir, primeiro, o dinheiro que você colocar no bolso dessas pessoas, que ela gaste no bairro, você aquece a economia local, tá certo? E se você conseguir uma articulação de fazer com que haja microcréditos, porque quando eu falo banco comunitário, eu estou falando que não tem juros, eu estou falando que a pessoa não precisa estar com o nome limpo na praça, porque o trabalhador é o que paga. Ele tem o nome sujo, mas ele é o que mais, e está provado, ele não dá calote. Quem dá calote é rico. Quem dá calote, tá certo? Quem não paga imposto é rico, não, o pobre não dá calote. Então, de você fazer empréstimos de R$500, de R$1.000, R$2.000, R$5.000, entendeu? Sem juros. Então, você dá desconto no bairro, para a pessoa comprar no bairro, através dessa moeda. Então, são coisas, Laura, que a gente está estudando, está trabalhando, e tem várias iniciativas que podem ser feitas. Uma delas é essa frente em relação a você criar hortas comunitárias. Mas vale para criação, para arborizar praças, para permeabilizar o solo, você fazer parques, você fazer a reciclagem da cidade de São Paulo, criar cooperativas. Você pode fazer uma grande frente, um grande mutirão de criação de cooperativas para fazer a reciclagem na cidade de São Paulo. Então, espero que o comportamento de consumo também mude, né? Que haja realmente uma transição ecológica. Mas, para acontecer isso, você tem que fazer esse movimento. E por que não incentivar milhares de cooperativas de reciclagem, né? De fazer a separação do lixo? E nós estamos falando de coisas que têm valor agregado, entendeu? E isso tem mercado, tem valor agregado. E nós estamos falando de geração de emprego. E nós estamos falando de algo que é solidário, que é você fazer através de cooperativas. Não é simplesmente você pegar uma grande empresa, que acontece hoje de concessão, que faz a limpeza, né, pública da cidade, ele não tem interesse em fazer reciclagem, porque o valor agregado dele para ele é muito pouco, entendeu? Ele vai fazer isso, para ele separar o lixo, ele não, sabe, se a prefeitura não pagar um valor exorbitante, ele não vai fazer. Mas se você permitir que as cooperativas entrem nesse mercado, entendeu? É fantástico. Por que não tem mais latinha de alumínio na cidade? Porque tem valor agregado, entendeu? Se a gente conseguir uma política de fazer com que o papelão tenha valor agregado, que o plástico tenha esse valor agregado, entendeu? Tudo isso nós temos que, quando eu falo de reinventar, nós temos que ser criativos. Nós temos que ser criativos. E o único jeito é mobilizar as entidades locais. É você fazer de cada quarteirão da cidade uma espécie de organização. Porque isso aumenta a tolerância.
Um dos fatores, eu não sou especialista nisso, tá certo? Isso é percepção. Quando você tem um bairro aonde junta o comércio, junta o comércio de todos os tipos, dono da farmácia, do açougue, da padaria, junta com o pessoal que gosta de futebol, com o pessoal que gosta, que produz cultura, com o pessoal da igreja, e com o pessoal da escola, tá certo? Porque sempre tem um professor que atua, sempre tem. E se tiver um petista, ajuda muito mais ainda. Junta todo o padre, tá certo? Junta esse povinho ali, tá certo? Gente, o bairro vai para frente. A pracinha é cuidada, tem parquinho, tem uma quadra que foi coberta para todo mundo jogar futebol. Há um convívio geral. E se você fizer isso, uma mini paulista em cada bairro desse, das pessoas no final de semana, ao invés de ficar assistindo o nosso o Faustão e o Silvio Santos, tá certo? Sair assim, ir pedalar, sair na rua, ir passear, melhora a saúde. Gente, parece tão simples como fazer uma ciclovia, mas por que não é feito? Parece tão simples como fazer uma faixa de ônibus. Por que não se faz? Por que não se faz isso na cidade? Entendeu? É nessas coisas que eu acredito, gente. Eu não estou falando de dinheiro, você percebe? Não dá para achar que a prefeitura vai ter um monte de dinheiro. Não vai, entendeu? Mas esse tipo de coisa, isso é você mobilizar a cidade, mobilizar as pessoas, entendeu? Daqui a pouco aparecer o Suplicy, entendeu? O Suplicy fala da renda básica da cidadania, e está conseguindo. Até Davos está concordando com o Suplicy, entendeu? Vamos fazer um quarteirão cultural em cada bairro dessa cidade. Vamos ver se não muda o comportamento das pessoas. Ou porque qual outro jeito de mudar? Tá bom, não é desse jeito? Qual o outro jeito? Como é que faz? Como é que faz para as pessoas serem tolerantes, ser solidárias, privilegiar o coletivo em detrimento do individual? Dizer que como é que você explica que a meritocracia não é só um esforço individual dele, mas tem uma política de Estado e que permitiu que a pessoa pudesse ser alguém na vida? Porque tem uma escola pública de qualidade, entendeu? Porque se a pessoa ficou doente e teve um sistema de saúde de qualidade, precisou fazer um transplante, entendeu? Porque não dá, a pessoa precisa fazer um transplante com uma doença, foi acometida uma doença grave, vai no hospital das clínicas, faz o transplante e acha que foi Deus que salvou, que teve sorte, entendeu? Como é que se explica? Não é possível que a gente não vai conseguir convencer o evangélico, a evangélica, a mulher, que é do bem, que é da paz, que a única coisa que ela quer ter na vida é construir uma família, ter um emprego, ir na igreja todo dia, todo domingo, sei lá, tá certo? Essa pessoa não defende a morte, essa pessoa não defende violência, essa pessoa não defende arma, gente. Entendeu? E aí nós vamos falar que ela tá errada. Tá errado somos nós, que acha que ela não tem que ir para a igreja, tá certo? Que acha que ela não tem que ficar quieta em casa, que acha que ela devia ir para Paulista fazer manifestação todo dia. Não, tem gente que é isso. Tem que ter respeito, tá certo? Gilmar, eu queria... Nós estamos encaminhando para a última pergunta que o Sato fará, mas eu queria pedir para quem está assistindo a essa live para, por favor, curtir, compartilhar, se inscrever no canal dos Jornalistas Livres, porque o importante para que essa entrevista chegue ao máximo de pessoas possível é que vocês compartilhem, que vocês curtam o canal e que vocês espalhem isso nas suas redes sociais, inclusive pegando o link e colocando no WhatsApp de vocês. Acho bem importante a gente levar essa discussão, já que, como disse o Gilmar, os meios de comunicação tradicionais estão fechados para nós. Eu não vou dizer que somos jovens, porque eu não sou, mas eu sou de esquerda. Então, gente, eu queria pedir para vocês, por favor, curtam, compartilhem e comentem. E agora nós vamos para a última questão do Sato. Última, já tá bom. Então eu vou mudar. Eu ia fazer uma pergunta do internato, mas eu vou perguntar uma coisa. Isso que você falou, Gilmar, uma coisa eu me lembro de uma entrevista que o Emicida deu, não agora, deu há muito tempo atrás. Ele ainda morava na Zona Norte, que é da onde eu venho também. Também sou da periferia, como você e tal. E ele falava uma coisa nisso, que
a cultura já é produzida muito na periferia, você sabe disso. As potências de movimentos sociais é muito grande na periferia. As novas tecnologias sociais é muito forte na periferia. Isso que você falou de criar um banco comunitário já existe na periferia. A periferia é exemplo nisso, já tem bancos comunitários que estão funcionando na periferia já há mais de 10 anos e que estão. E a própria fórmula da economia solidária foi encampada e foi profissionalizada e foi desenvolvida na periferia. Mas, como o Emicida disse, falta, por exemplo, é claro que falta, por exemplo, ter um ambiente em cada bairro que possibilite que empresas se coloquem nesses bairros. Né? A gente vê uma concentração das empresas, indústrias, grandes empresas, em regiões centrais ou em bolsões, em condomínios especiais comerciais. Né? Como fazer com que seja possível que os bairros e periferias, bairros menos centrais, possam ter a possibilidade dessa implantação de uma fórmula que as próprias empresas possam estar nesses lugares, possam ser implantadas nesses lugares e trazer assim um start de uma geração de empregos, e você criar todo uma estrutura paralela a essas empresas que criem cada vez mais empregos, e aí você ajusta a educação, aumenta a possibilidade de inserção das pessoas desses bairros na sociedade, no pleno emprego. Como que você vê, quais as possibilidades que a gente pode ter na sua prefeitura que fale desse assunto, que possa ajustar isso de uma forma muito mais igual, né? Sato, eu não acredito, salvo algumas exceções, eu não acredito nessa possibilidade de você levar empresas para a periferia. Não existe isso. Primeiro que a cidade de São Paulo, ao contrário, as empresas que empregavam muita gente foram embora em função até de incentivos fiscais e em função da questão ambiental. O que nós temos é área de serviço, tá certo? A primeira coisa, se depender de mim, eu não vou incentivar shopping centers. Então, é uma maneira de você valorizar o comércio de rua, tá certo? Isso não é pouca coisa. Um dos fatores de acabar com o comércio de rua, de ficar precarizado para valer, foram esses shopping centers, entendeu? Os grandes supermercados, essa concentração de supermercados, isso é política pública. Por que em outros países é proibido o supermercado no centro, na cidade, e aqui ao contrário, eles compram, os mercadinhos vão surgindo, depois vai lá uma grande rede lá e compra todos, concentra de uma só pessoa, tá certo? E com o avanço tecnológico, então mudança de perfil, é uma área de serviço. E com o aumento tecnológico, de tudo isso que está acontecendo no mundo, você está mudando o perfil de emprego e menos, quer dizer, você consegue produzir muito mais coisa com menos gente. Isso, como é que você resolve isso? Você resolve, antigamente, eu acabei de falar, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Agora, é o contrário, a pessoa tem que entrar mais tarde, é totalmente o que pensam os neoliberais. Você tem que entrar mais tarde no mercado de trabalho e sair mais cedo. Por isso que a reforma da Previdência, que a pessoa nunca se aposenta, está errado. A pessoa precisa curtir o resto da vida. A medicina avançou de tal maneira que a pessoa está vivendo mais, é bom. Agora, ela está vivendo mais não é para trabalhar mais, é para poder curtir o resto da vida. Mas vamos falar dessa faixa. O jovem, por isso que tem que ter cultura, lazer, educação, esporte, tá certo? Porque o jovem entrar mais tarde no mercado de trabalho, para ele poder produzir, para ele poder ter conhecimento, para ele poder ter prazer na vida, é disso que se trata. Então, é totalmente o que pensam os neoliberais, tá certo? E o perfil do emprego, o perfil da nova economia, que é essa economia solidária, que a Laura perguntou,
que eu sei que você dialoga com isso também, uma das frentes que eu citei foi a questão da cultura, tá certo? Mas nós já acabamos de falar aí dos produtos orgânicos, não tóxicos, não tem agrotóxico, tá certo? Nós já falamos de duas coisas rapidamente, entendeu? E quando você fala do banco comunitário, é verdade, você tem experiências micros, mas por isso que é importante você ter alguém que pensa isso para fazer, não é, quando se fala fazer o macro, dá a impressão que é fazer o Lollapalooza na Interlagos, não é isso. É fazer o macro da soma de micros, entendeu? É isso que eu estou falando. Então, o banco comunitário, você tem experiência de um lugar ou outro, uma vilazinha. Não, nós temos que fazer isso em que cada região, pode ser o bairro, pode ser o distrito, que nós temos 96 distritos na cidade, pode ser as subprefeituras, do ponto de vista geográfico, tá certo? Que tenha, porque a cidade de São Paulo, gente, cada bairro, há um orgulho da pessoa. Eu moro em cidade Tiradentes, ele fala com a pessoa, fala, com a boca cheia, tá certo? Como eu moro na Vila Madalena, fala com a boca cheia, como eu moro na Moca, entendeu? Como eu moro você deve ser da Vila Maria, sei lá, eu assim, fala com a boca cheia, e ele se sente o cara mais importante da cidade. Então, esse orgulho que a pessoa tem, vamos criar uma identidade lá, criar uma identidade que o comércio, que a economia gire lá, que o emprego gire lá, que as coisas aconteçam lá, entendeu? E o que compete à prefeitura? Dar as diretrizes, incentivar, organizar, não mandar, se vão abrir uma rua no final de semana para fazer um joguinho de futebol, não dá para chegar alguém da guarda, da CT e da polícia falar que não pode fechar aquela rua porque atrapalha os carros. Ou não é isso que acontece? Por que não existe? Por que o carnaval de rua não explodia antes do nosso governo? Vocês pensam que foi fácil convencer os técnicos da CT, eu, presidente da CT, vocês pensam que foi fácil ficar abrindo tudo quanto é lugar aí para bloco de carnaval? Entendeu? Na linguagem deles, atrapalhando a cidade. Porque o carro tem que dar volta. Entendeu? O carro tem que dar volta. Entendeu? O carro... Entendeu? Gente, isso é mudança de cultura. Isso que se apropriar da cidade. Tá certo? Isso tem a ver com cultura, com esporte, com lazer, com convívio, com combate à violência, com o novo comportamento das pessoas. Por que que assim, nós fizemos uma Paulista, agora vamos fazer na Sumaré, vamos fazer na Avenida Rodolfo Pinheiro, vamos fazer na Radial Leste, vamos fazer... Entendeu? A minha especialidade, eu fiz mestrado, fazendo doutorado, é o controle do viário, entendeu? É capaz de você ouvir algum motorista na Zona Leste, na Radial Leste, falar que não tem espaço para carro. Lá tem 7 pistas para carro, tá certo? Eu fui fazer a faixa exclusiva, a 8ª pista para o ônibus, a pessoa falou que tinha gente técnico, respeitado, da CT, que falava que não dava para fazer faixa de ônibus na Radial Leste porque tinha muito carro. Ou não dá para fazer ciclovia porque não tem espaço. Gente, quer dizer, o problema é o carro, não, o problema não é o pedestre, não é o ciclista, não é o usuário do transporte coletivo, entendeu? Então, essa mudança que nós temos que introjetar na cidade, que já foi mais difícil. Antigamente, a compensação ambiental, quando nós fizemos o corredor da Rebouças e o lado do Teutônio Vilela, nós tínhamos, a legislação falava que tinha que pagar compensação ambiental por estar fazendo corredor de ônibus. Olha só o absurdo, mudou a lei, entendeu? E antigamente o pessoal reclamava que não tinha espaço para fazer faixa de corredor de ônibus. Hoje já tem uma aceitação de mais de 90%. As ciclovias, eu não podia andar na rua, principalmente naquela rua onde a gente estava implantando ciclovia, por meses, porque era muito desagradável. Assim, para comigo as pessoas, os comerciantes e outros, entendeu? E hoje a ciclovia, o pessoal começou a incorporar. Hoje, mais de 50%, 60% já aceita a ciclovia. E daqui a 5 anos vai ser 90%, entendeu? E tem gente que fala, por que não fizeram antes? Tá? Então, essa é a graça da cidade, gente. Essa é a graça. Assim, você faz as coisas, você tem que ter visão, tem que ter planejamento, tem que saber o que está fazendo, tem que ter embasamento técnico, tá certo? Mas tem que fazer. Não como isso aqui, não como o Dória. Tá certo? Você não faz nada.
Assim, o jeito de governar também é esse, não fazer nada. Então, isso aí quando a gente chama outro, se não for fazer nada. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês. Gilmar, queria te agradecer imensamente, foi muito legal, foi uma conversa muito boa, e eu acho que deu para as pessoas que estão assistindo perceber que tem proposta aí. Vamos ver só como é que a gente vai enfrentar isso. Aliás, deixa eu fazer uma última pergunta. Você acredita que vai ter eleição esse ano? Vai. Vai. Diferente do que está todo mundo achando, eu acho que não vai ser adiada. Não vai ser. Eu acho, não, pelo seguinte, está começando, tem a ver com a pergunta que você fez lá atrás. Os prefeitos estão começando a se desgastar, porque começa a chegar o final do ano e, em função da pandemia, começa a não ter dinheiro. Aliás, as prefeituras o Estado está falido, né? Começa a não ter dinheiro para pagar o funcionalismo, e não pagar. E quanto mais você se aproxima do mês de dezembro, é pior para os prefeitos. Então, acho que vai ter uma força por parte, uma pressão por parte dos prefeitos ligado ao Centrão de não aprovar a PEC, porque é uma PEC qualificada, votação qualificada, não é fácil você aprovar. Então, mesmo tendo acordo de lideranças, eu tendo a achar, assim, mas é achômetro, entendeu? Que pode manter, inclusive, a data da eleição do dia 5 de outubro. Mas a eleição vai ter, sim. Eu acho que, eu não sei, o mundo está mudando muito, né, gente? Mas vai ter, essa vez pelo menos vai ter, não sei os próximos. Gilmar, queria te agradecer imensamente, foi uma honra para os Jornalistas Livres receber você, desejando boa sorte para você, e vamos falar muito ainda até a eleição, tenho certeza, vamos ter outros encontros, outros bate-papos. Queria agradecer ao Sato e queria agradecer a todos os internautas que estiveram acompanhando essa conversa e de novo, pedir para vocês curtirem, compartilharem e comentarem. Tudo bem? Um grande abraço, pessoal. Obrigado, Gilmar. Valeu mesmo. Obrigado a todo o pessoal aí, Jornalistas Livres. Obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu.